Olá, meu nome é José Roberto Castanheira Camargo, eu sou criador do site consultaempresarial.com.br e na série Vida de Empresário eu queria hoje levar o tema para vocês recuperar ou reestruturar. Por que eu escolhi esse tema hoje? Porque na realidade no momento atual da nossa economia, onde tem se falado muito em crise, eu estou sendo procurado por alguns empresários, donos de empresa, enfim, para dizer o seguinte: olha, eu estou numa situação hoje difícil, eu estou devendo imposto, eu estou devendo para fornecedor, eu tenho dívidas bancárias, enfim, o que é que eu efetivamente faço? Eu entro com uma recuperação judicial ou eu faço uma reestruturação? Bom, na realidade, quando você vai efetuar a recuperação judicial, você logicamente necessita ser representado com advogado e isso implica determinada interposição da medida junto ao fórum. Essa medida da recuperação judicial eu sempre oriento quando a empresa se encontra numa situação extremamente difícil e complexa, com a iminência, às vezes, de um pedido de falência ou o volume de ações judiciais já batendo a sua porta de forma diária. Mas eu posso dizer para vocês que eu sou, em muitos casos, muito mais favorável à questão da reestruturação que você tem interna. Porque às vezes você está passando por um momento difícil, mas medidas de reordenamento na estrutura da empresa são bastante eficientes, aonde você, em última instância, vai interpor a medida judicial da recuperação, certo? Então, na realidade, quando você vai escolher o que é que você vai fazer nesse momento, eu acho que algumas perguntas têm que ser sempre respondidas para que você chegue numa conclusão final de qual é a escolha que você vai fazer. Bom, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: qual é o perfil de futuro da minha empresa? Como é que eu vou me comportar em relação ao mercado? Se eu vou fazer algumas medidas de corte de custo, qual a consequência disso? E um outro item também que se torna importante é onde é que estão os pontos fracos e os pontos fortes da minha empresa. Além disso, você tem que analisar muito a situação jurídica que a sua empresa se encontra. Se você tem um volume grande de ações já ajuizadas, qual a pressão efetivamente que, se você tem os credores, estão fazendo dentro da tua empresa e qual a viabilidade futura em relação ao seu negócio, né? Eu posso dizer que muitas empresas, se elas se reestruturam internamente os problemas, não existe tantos problemas, às vezes, de ordem jurídica, mas sim de ordem estrutural, aonde você, fazendo uma reformulação do seu negócio e criando um plano estratégico, você não precisa efetivamente, em nenhum momento, partir para uma medida judicial, salvo se o estágio de insolvência da empresa já está muito avançado. E isso aí se torna inevitável, fora que você tem que consultar um bom advogado e ele lhe explicar mais detalhadamente as consequências jurídicas dessa medida judicial. Mas, eu volto a dizer, a reestruturação empresarial, ela tem uma série de vantagens em relação ao seu negócio, porque muitos negócios hoje entram numa situação de crise por má gestão do seu proprietário e por uma reordenação do negócio no sentido de custo, mercado, criação de novos produtos, até zona de conforto do próprio empresário, que quando constituiu aquela empresa era extremamente empreendedor, né? Então, a dica que fica é o seguinte: antes de você pensar em qualquer medida, seja uma ou outra, você tem que consultar
um profissional, um bom consultor, o seu contador ou até um advogado, e ver as vantagens de uma ou outra medida. Apesar que eu sempre digo, a segunda medida, ela é uma última instância que você deve tomar. A reestruturação interna, a reformatação do seu negócio, por vezes ela é eficaz e ela garante o retorno da sua empresa ao lucro e ao crescimento. Se você gostou desse site, você anote aí www.consultaempresarial.com.br. Nós estamos lá para conversar com você, para falar com você, para trocar experiência, tá? E se você gostou desse vídeo, você divulgue aí para o seu amigo, para o seu colega, para as redes sociais. Nós queremos trocar a nossa experiência com você e fazer com que a sua empresa se torne cada dia mais forte. Um abraço.